falar de uma situação que é inacreditável. O garoto Denner tem 16 anos, lateral esquerdo, fez o primeiro gol do Corinthians na final da Copinha contra o São Paulo e um senhor gol. Ele domina de perna esquerda, ele avança, ele espera o tempo correto, ele corta, né, o defensor, e ele espera o tempo correto de perna direita, ele afunda o goleiro com a bola no alto. É uma frieza tremenda, muita qualidade, o Denner, lateral esquerdo do Corinthians. Só que tem um problema, ele tem contrato até o fim de 27, mas a multa rescisória dele é baixíssima. Porque o Corinthians tentou negociar com o empresário dele, que é, vejam só, Giuliano Bertolucci, que tem para receber 78 milhões de reais do Corinthians, e o Corinthians não conseguiu renovar o seu contrato mudando essa multa rescisória. Como é que você muda a multa rescisória para o mercado nacional? Você tem que aumentar o salário dele, porque se o salário dele se mantém como está, a multa é calculada pelo salário, 2.000 vezes esse salário gera uma multa. Só que como o salário é baixo, você tem que renovar para aumentar o salário e poder aumentar a multa. Se você não faz isso, a multa segue baixa. E a multa seguindo baixa, qualquer clube vem aqui, deposita e leva. Isso é lei pela FIFA. Você deposita a multa, você levou. E a gente está falando de 10 milhões de reais para uma joia, uma das principais joias da base alvinegra. É um absurdo isso, gente. É um absurdo. Tudo bem esse contrato ele existir até esse momento, mas ele não pode mais existir nesse molde depois da copinha que o moleque fez, depois de tudo que se fala desse moleque já há algum tempo. É papo de chamar o empresário e dizer, vamos resolver. Só que é aquela história, como o Corinthians tem um rabo preso, como o Corinthians tem uma dívida estratosférica com um empresário, que é justamente o empresário desse cara, não consegue. Não consegue porque é interesse do empresário também negociar o jogador para fora, de uma forma prematura, alguns milhões de euros, por menor que seja para o clube, entram com uma comissão muito boa para o empresário está na dele, está fazendo o negócio dele e fazendo o jogo duro com o clube que lhe deve. Então essa essa é a consequência, esse é o reflexo, é o impacto quando você não negocia bem, quando você tem amadorismo na sua gestão, quando você não tem profissionalismo, quando você comete alguns erros a ponto de ficar refém de algumas situações. E é isso, não é de hoje. O Corinthians está refém de alguns empresários. E nesse caso, culminou justamente do menino Denner ser agenciado pelo empresário que detém o maior crédito junto ao Corinthians, né? Que é justamente esses 78 milhões de reais. Cara, tem que resolver. A diretoria do Corinthians teria que resolver, olha, nós estamos te devendo isso, nós vamos resolver, mas assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O Denner precisa aumentar o salário dele, renovar para a gente aumentar a multa e segurar ele por aqui pelo menos mais um tempo. Mas não. Ao que tudo indica, o Corinthians não está conseguindo fazer isso e ao poder perder ele para o mercado nacional por 10 milhões de reais, que qualquer clube hoje, e lateral esquerdo, é artigo de luxo no mercado, tá? Artigo de luxo. Então, qualquer clube depositando 10 milhões de reais leva. O que o Corinthians está fazendo? Está negociando de forma antecipada ele para fora, mesmo sem o valor adequado. Porque esse moleque valeria muito mais daqui para frente. Mas, nesse momento, está encaminhando uma venda para o Chelsea por 8 milhões de euros. A gente está falando de um lateral, de uma das promessas da base do Corinthians, uma função extremamente carente hoje, de um menino muito promissor, que tem 16 anos, que obviamente só vai se transferir quando completar 18, mas por 8 milhões de euros. Diante de um futebol muito inflacionado, diante de cifras malucas que os clubes estão pagando, isso é nada. Isso é um pastel e um refrigerante, gente. Isso é troco de bala. O Vitor Reis, eu sei que o Palmeiras não é muito parâmetro nesse momento, porque elevou a régua muito para cima, né, com tudo que vem fazendo na base, mas vendeu o Vitor Reis por 35 milhões de euros. E aí o Corinthians estaria vendendo um lateral dos melhores já surgidos nos últimos tempos por 8 milhões de euros, podendo chegar a 12 milhões e meio com algumas metas estabelecidas, né? Mais 4 milhões e meio de euros, mas o fixo é 8 milhões de euros, 16 anos e ele só se transferiria ao chegar aos 18. É surreal que o Corinthians esteja refém de um empresário a ponto de rifar uma base, um jogador da base tão promissor como o Denner, que é primo do Gabriel Magalhães, inclusive, que é bem torcedor do Corinthians, zagueiro do Arsenal e da seleção brasileira.
Bom, gente, para fechar, eu trago mais informações na sequência a respeito disso, tá? Dessa venda do Denner. O Fabinho Soldado foi no Podpah, lá na rapaziada do Podpah, contou a carreira dele, falou da chegada dele ao Corinthians, se esquivou de algumas perguntas, né, que os meninos fizeram lá sobre reforços e tudo mais, sobre Pogba, só que aí ele se entrega, né? Pô, não teve nenhum oi, falou, não, tem um oi do atleta, tem um oi pra gente, né, aquele jeito do Fabinho falar e tal, né, mais travadão, assim e tal. Falou que o Memphis está ajudando muito nesse processo, tudo que a gente já falou aqui, tá? Não tem nenhuma novidade. Nem coloquei na manchete desse vídeo para não fazer clickbait com vocês aí, né? Meu Deus, Fabinho Soldado falou sobre o Pogba. Não falou nada que a gente já não soubesse. Que há uma aproximação, há uma conversa, tudo que vocês já sabem, e que depende agora, e isso ele nem falou, isso é um complemento meu, depende de uma operação financeira aí para trazer o jogador, mas ele fala, em outras palavras, estamos sempre atentos a grandes jogadores, a grandes oportunidades e tal, então se tiver oportunidade para trazer um jogador como esse, claro, pô, é óbvio, não sei o quê, e tal. Então ele não confirma, mas ao mesmo tempo dá indícios de que conversas existem, que é tudo que a gente já falou para vocês, depende de muita coisa, não tem nenhuma atualização, isso que eu queria dizer. Agora, tem uma pergunta que me chamou muito a atenção do Igão pro Fabinho Soldado. Tá rolando um papo aí, o Memphis vai ser camisa 10 e aí o Fabinho dá uma travada. Ele meio que... É uma situação que a gente precisa entender melhor. Eu falei, oi? É uma situação que a gente precisa entender melhor? E aí os meninos até percebem, né? Eles falam assim, opa... pois é, tá rolando essa história, o Memphis vai ser o 10 do Corinthians e tal. Ele tem jogado mais vindo de trás, uma função que o Ramon tem colocado ele, o que não quer dizer nada, né? Mas enfim, jogando muitas vezes atrás dos atacantes. Mas a camisa 10 tem dono, né, gente? Eu sei que o Memphis é o grande jogador, eu sei que o Memphis, na seleção da Holanda, ele usa 10, né? Eu sei que ele é o investimento mais alto, eu sei que ele é o astro do time, mas o Corinthians já tem um camisa 10, né, gente? Ou tava no contrato do Memphis que ele tinha que ser camisa 10 no segundo ano, depois de um tempo? Não sei. O Memphis hoje usa 94, que é o seu ano de nascimento, né? Se eu não me engano. E ok ele querer usar 10, mas a 10 tem dono, né, gente? E o cara tá voltando, que é o Rodrigo Garro. Vão tirar a 10 do Garro mesmo? Uma coisa é você tirar do Matias Rojas. Tipo, dá ela aqui. Outra coisa é você tirar do Rodrigo Garro. Mesmo que seja para dar pro Memphis Depay. Me chamou a atenção. O Soldado não negou, mostrou até um certo desconforto com a pergunta e indicou que pode acontecer. Será? O jovem Denner, destaque da base do Corinthians, enfrenta uma situação complicada. Seu contrato está próximo do fim e as negociações para a renovação estão travadas. O empresário do atleta, Juliano Bertolucci, cobra do clube uma dívida que ultrapassa 70 milhões, relacionada a outros negócios no passado. Isso tem dificultado um acordo, levando rumores de que o jogador pode sair precocemente. Denner, em 2024, jogou 26 jogos pela base, marcou 7 gols e deu 7 assistências. A crise política no Corinthians ganhou um novo capítulo. Segundo informações do jornalista Samir Carvalho, a diretoria do Corinthians, liderada pelo presidente Augusto Melo, está articulando a saída de Romeu Tuma Júnior da presidência do Conselho Deliberativo. Olha só, meus amigos, Romeu Tuma Júnior pode ser afastado do cargo de presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, né? Todo mundo sabe que o Augusto Melo entrou com a destituição, um pedido de destituição no Conselho de Ética, né? O conselheiro libanês já havia entrado com um pedido também, né? Enfim, e agora, qual o processo, então, né? Isso é possível? É possível o Conselho de Ética votar e o Tuma sair? Não, não é possível, tá? Só o Conselho de Ética tirar o Tuma só se for uma jogada política, por exemplo, se o estatuto deixar alguma brecha. Mas pelo que eu já apurei, né, não existe essa brecha, tá? Olha só, pelo que me falaram, eu vou falar para vocês o processo, tá?
Olha só, o que acontece em relação ao processo aí do Tuma, tá? O Conselho de Ética, eles, antes de qualquer coisa, né, eles receberam já, né, o pedido, né, que foi feito aí pelo libanês, depois pelo Augusto, né, reforçando. Aí eles têm que chamar o Tuma para ouvir o Tuma para se defender, tá? Depois que eles ouvirem o Tuma, eles vão encerrar, né, o processo e nomear um relator, o relator entre eles da comissão de ética, tá? Esse relator vai, né, escrever ali, vamos, por exemplo, vamos colocar que o relator nomeado por eles diga que, não, ouvimos todos os lados, ouvimos o Tuma e achamos que temos que, né, afastar o presidente Romeu Tuma Júnior. E aí você segue o voto do relator? Isso na comissão de ética, tá? Se os integrantes da comissão de ética votarem, tá? O parecer, né? Votarem, darem o parecer para o afastamento do Tuma, aí isso vai ser levado, aí sim pode ser levado ao conselho deliberativo do clube, tá? Então, assim, no estatuto, né, a não ser que achem alguma brecha aí, que, enfim, pelo que eu conversei hoje com muitas pessoas, né, dos dois lados, tá? Isso tem que ir para o conselho, como foi a questão do Augusto Melo. Mas primeiro tem que passar no conselho de ética, tá? No conselho de ética, para depois, né, ser levado ao conselho deliberativo, para o conselho deliberativo votar, tá certo? Eu ouvi dizer, né, como assim, como eu sempre dou informação sem ter lado, né, sou jornalista, do lado de cá, eles estão considerando que podem conseguir, né, o lado de cá que eu digo do Augusto. Do lado de lá, né, mas do Tuma falam que no Conselho de Ética, ninguém nunca foi afastado assim pelo Conselho de Ética, enfim. E principalmente, né, na maioria dos conselheiros que eu conversei, todos falaram que tem que passar, tá? Depois, se passar pelo Conselho de Ética, é obrigado a ser votado no Conselho Deliberativo, mas aí, né, vai ter que se confirmar que o Tuma realmente feriu alguma coisa em relação ao estatuto, ao clube, enfim. Aguardar, tá? Mas assim, pelo menos eu já vou esclarecer para o torcedor corintiano uma coisa bem importante. Do nada, assim, o Tuma ser afastado, só se tiver uma manobra política, e aí o Tuma também, né, pelo que me falaram, conseguiria voltar pela justiça, ele entraria na justiça e voltaria. Mas as pessoas acham que essa chance é quase zero para o Tuma ser afastado, teria que ser um processo, passar pelo Conselho de Ética, ser aprovado no Conselho de Ética e ser levado em votação aos conselheiros, tá? Os conselheiros votarem. Então é isso, esclarecido para você. E aí, Fiel, qual a opinião de vocês sobre esses temas? O Corinthians deveria priorizar a renovação de Denner, mesmo com todas as dificuldades envolvendo o empresário? E sobre a crise política, a saída de Romeu Tuma Júnior seria benéfica para o clube? Deixem as suas opiniões nos comentários, não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma atualização. Ai, merda. 3, 2, 1, 3, 2, 1, regravando encerramento, 3, 2, 1, gravando. E aí, Fiel, qual é a opinião de vocês sobre esses temas? O Corinthians deveria priorizar a renovação de Denner, mesmo com todas as dificuldades envolvendo os empresários? E sobre a crise política, a saída de Romeu Tuma Júnior seria benéfica para o clube? Deixe sua opinião nos comentários, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma atualização. Um abraço, valeu e vai Corinthians!